Olá, tudo bem? Como é que está? Vamos agora começar a aula 3. Quando você olha um CLP, você pode ver então o seguinte, o cara está mexendo com o CLP num painel. E você olha essa imagem que eu estou mostrando aqui no computador e você fica por cima do ombro dele falando, nossa, mas esse cara aqui é bom, né? Ele está mexendo. Sabe qual é a impressão que você tem dele? Para você, ele tem um cara, parece que está adivinhando o futuro. Parece que ele tem uma bola de cristal em que você olha e fala, meu, como é que ele está conseguindo entender o que a máquina tem, né? Então, o que acontece muitas vezes é que você conhecendo essa máquina direitinho, é só olhar para o notebook e para o programa aberto, você vai conseguir entender o que ele quer dizer. Então, muitas vezes, isso daqui não é bola de cristal, não. Isso daqui não é adivinhação, não. Isso daqui é tudo técnico, né? Então, você abre um painel e acha lá um CLP. Olha quantos tipos diferentes, olha. E além desses daqui, olha, tem muito mais, muito mais. Então, esse aqui a gente colocou apenas alguns exemplos para você ter uma ideia aqui, né? Então, você vai, abre um painel e encontra uma coisa dessa pela frente. Meu Deus do céu, o que eu faço primeiro? Como eu disse na introdução, nada, nada. Primeiro, se acostuma com a cara dele. Uma vez que você vai se acostumando, você vai olhando as características. O que eu tenho que olhar no CLP para conhecer ele primeiro? Vamos ver aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, bornes de alimentação. Todos esses equipamentos precisam ser alimentados. E aí você vai procurar onde é a alimentação dele. Muitas vezes, como por exemplo esse daqui, ó, tem uma portinha bonitinha fechando, né? Agora outros não, que nem esse daqui de baixo, ó, repara que ele tem, né, já externo, aqui também, né? Então, muitas vezes ele pode ter uma tampinha fechando, coisa do tipo, mas está lá, ele tem que ser alimentado. Uma outra coisa que ele tem, bornes para você ligar fios nas entradas e saídas. Porque o CLP vai ter que receber sinais do processo, vai ter que enviar sinais para o processo. Agora, por onde, né? Então, você tem esses parafusos aqui, ó, que é onde você vai conectar os fios. Agora, tem alguns que tem um acabamento bonitinho, tem uma portinha, né? Que você pode abrir essa portinha e ali você vai ver o quê? Você vai ver os fios chegando. Muitas vezes esses fios vão vir de sensores, válvulas e seja lá o que mais você quiser ligar. O que mais que a gente tem além dos bornes de entradas e saídas? A gente tem LEDs de indicação das entradas e saídas. Ou seja, qualquer coisa que foi acionada lá na máquina, tem um LEDzinho para ele te indicar que está acionado. Então repara aqui que eu estou mostrando, por exemplo, nesse primeiro aqui, os LEDs estão apagados. Por quê? Porque o CLP não está energizado. Nesse daqui já está energizado, então você consegue ver alguns LEDs acesos aqui. Né? Então, olhando para ele, muitas vezes, veja só, você até consegue arrumar uma máquina apenas olhando para esses LEDs. Você se acostuma que tal sensor está ligado em tal entrada, você olhou para o LED referente àquele sensor, você já consegue saber, pô, aquele sensor não está funcionando. Pronto. LEDs de indicação da CPU, gente. Repara que muitas vezes você pode ter pouquíssimos LEDs. Tem agora a CPU que você pode ter LED para chuchu, um monte de LED ali, né? Indicando se ele está ligado, se ele está em programação, se ele está em stop e tudo, né? Mas você tem os LEDs que indicam o status da CPU. Muitas vezes, toma cuidado, presta bem atenção nesses LEDs, principalmente quando você tiver um defeito. Porque muitas vezes, alguns fabricantes colocam o LEDzinho da CPU para piscar. E você, quando liga para o pessoal do suporte, ele vai te perguntar, o LED está piscando? Você fala, tá. Com que intensidade? Uma vez por segundo? Você fala, uma vez por segundo. Opa, então é problema de memória. Ou seja, um simples LED pode te dizer o que é que está acontecendo com a máquina. Qual outra coisa que todo CLP tem? Veja, quando você mexe num programa, você não pode colocar esse programa direto no CLP enquanto a máquina está funcionando, etc. Pode ser perigoso. Muitos equipamentos têm essa chavinha aqui de ROM, programar e stop. Para quê? Para quando você tiver que jogar programa na máquina, você para a máquina completamente antes de jogar o programa.
Porque vai que você fez alguma coisa errada, aquilo vai ter uma reação imediata. Então isso daí é meio perigoso, cuidado, né? O que todo CLP pode ter? Porta de comunicação, ou seja, eu tenho que programar esse CLP. E por onde eu programo? Dependendo do CLP, você tem aqui diversas maneiras de conectar. Detalhe, tá? Repare que não existe um padrão ainda para isso. Tem CLP que tem conector DB9, tem outro que usa RJ11, mini DIN, percebe? Então isso daqui também muitas vezes pode estar escondido atrás de uma tampinha. Muitas vezes você olha o CLP, ele tem ali uma tampinha bonitinha de acabamento. Espera aí, onde é que tem a parte de comunicação? Então você abre essa tampinha. O que mais que a gente tem? A comunicação com o programador. Veja, quando você vai programar um CLP, é uma coisa muito, muito importante. Você tem os cabos de programação. Cada CLP possui o seu cabo. E muitas vezes não adianta você tentar improvisar. Será que esse cabo do fabricante tal, eu posso ligar no fabricante? Não, tome cuidado. Para isso existe um negócio chamado o quê? Manual. Então o que você vai precisar saber? Qual é a pinagem do cabo, como é que ele funciona e etc. Dá uma olhada num post que a gente tem no YouTube, que a gente ali fala alguma coisa sobre soldagem de cabo. Então, alguns detalhes assim mais corriqueiros, né? Então, veja só quantos cabos diferentes você pode ter. Agora, cuidado. Muitas vezes um cabo desse é muito sofisticado e pode custar caro. Quando você for optar por comprar um determinado CLP, um dos cuidados que você tem que ter é quanto custa o cabo. Porque muitas vezes o cabo pode custar mais caro que o próprio CLP, percebe? Agora, é lógico, o cabo você só vai usar para programar o CLP uma única vez. Uma vez que o CLP está programado, tira o cabo, desliga o notebook e vai embora. O CLP vai continuar funcionando ali com o programa que você deixou. Por isso que eles cobram caro, porque olha, o mesmo cabo eu vou poder programar vários CLPs, então eles colocam a coisa dessa forma. Toma cuidado se ele tem uma eletrônica no meio, muitos cabos eles têm algumas interfaces assim, olha, que tem uma eletrônica. Agora, por exemplo, cabos que você possa fazer ligação ponto a ponto também existe. Eu, por exemplo, opto bastante por CLPs que usam cabos que eu possa construir, né? E muitas vezes você não fica na mão do fabricante com isso daí, tá ok? Gente, essa então é a aula de como você reconhece um CLP pela aparência física, o que é que todos eles têm de comum e seus cabos de comunicação, ok? Até a próxima aula, a gente se vê lá. Abraço!